Vocês estão prontos para ouvir a palavra? Então, queria chamar, sem mais delongas, a senhora Maísa Helena. Agora é senhora, né, pastor? Hein? Agora é senhora. Senhora Maísa Helena. Glória a Deus. Estão prontos para receber? Que Deus abençoe a vida de vocês e inspire a pregadora. Amém. Aleluia. A paz do Senhor. Meu Deus, quanta gente. Meu nome é Maísa Helena. São 2 nomes. Uma vez eu falei meu nome tão rápido que o pessoal estava me chamando de Selena. E eu, vale, por que estão me chamando de Selena? É porque eu falo Maísa Helena. Aí o pessoal só entendeu Selena e ficou. Eu sou casada com Paulo Igor. Levanta aí, carequinha. Ele levantou, irmão. Ele está de pé. Eu sou mãe da Aurora, que glória a Deus está lá na salinha. Obrigado pelos tios, amém. Deus abençoe. O pastor me convocou, né? É engraçado que ele ainda diz assim, qual é a resposta? Como se eu pudesse responder. Eu amei, pastor, glória a Deus e aleluia. Orai e jejuai. Amém, amados? Mas engraçado que quando eu terminei a pregação lá no Quero Te Ver, que eu tive a oportunidade esse ano, eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu quero te ver, o evento mais importante da igreja, e o Senhor vai querer que eu esteja lá pregando a sua palavra, desse tamanho, com essa voz. A gente tem mania de ficar questionando o Senhor, amém? E eu fiquei com aquela sensação que ainda tinha alguma coisa, e eu fiquei, meu Deus, eu não fui bem. Não fui bem, eu mesmo fico me cobrando, né? Faltou isso, faltou aquilo, eu não falei aquela passagem, aquele versículo. E aí o pastor essa semana, minha filha, você vai pregar no domingo de noite. Aí eu, eita pastor, chega, faltou minhas pernas. Mas é isso, eu sou chamada para o chamado, amém? E eu só tenho um prego, como diz o meu pastor, né? Eu só tenho um prego e o meu prego é identidade. E eu estou vendo que a igreja está se enchendo de jovens, né? E eu e meu marido, como o Luan e a Sam, nós éramos esses jovens aqui. Meu Deus, não tinha esse piso, não tinha esse ar-condicionado maravilhoso. Obrigado, Senhor. E a palavra que o Senhor me deu essa semana, eu fiquei a semana inteira angustiada, né? Aquela angústia boa. E eu fiquei, Senhor, o que Tu quer que eu diga, né? Porque a minha corrida tem sido fazer o que o meu pai quer que eu faça e falar o que ele quer que eu diga. E ele falou, minha filha, pregue o seu prego. E eu só tenho esse prego, eu vou pregar ele de novo. Amém? Pode ser um pouco repetitivo, porque eu vou contar um pouquinho do meu testemunho no meio, quem foi para o Quero Te Ver. Mas quem não foi, glória a Deus. Amém. Identidade. Fui pesquisar o significado da palavra e eu procurei num dicionário Oxford Languages. Eu vou para as nações, né? E identidade significa qualidade do que é idêntico. Qualidade do que é idêntico. E o Senhor trata comigo sobre identidade desde muito tempo, né? Quando eu era um desses jovens aqui na frente, e quando eu aceitei Jesus, porque eu já congregava, praticamente não tinha aceitado Jesus, porque eu queria ainda ser dona da minha vida. E eu relutei muito para aceitar Jesus. Muito. Todo mundo, quando eu aceitei Jesus, a pastora chamou aqui na frente, todo mundo, mas você aceitou Jesus? Ninguém aguentava mais, né? Todo apelo, eu não vinha. E o Senhor começou a tratar comigo sobre identidade. Porque eu não sei vocês, mas quando eu era adolescente, eu tenho 29 anos, amém? E quando eu era adolescente, havia um grito dentro de mim. E esse grito era quem eu sou. Porque eu estou aqui e porque eu vivo essa vida que eu vivo. Porque eu nasci onde eu nasci. Porque eu tenho essa voz.
Por que eu sou dessa altura? Eu queria entender. E uma das minhas guerras era com o meu próprio nome. Quando o pastor fala, chega a dar uma facada assim no meu coração. Porque eu tinha uma guerra com o meu nome. O meu nome nem é Maísa, e nem é Marisa, e nem é Maria, e simplesmente não tem significado em lugar nenhum. E nem nas redes sociais eu consigo colocar meu nome, porque ele tem um acento no i, e o negócio não aceita acento. E eu ficava, meu Deus, nem o meu nome não tem significado. Né? As pessoas têm nomes que têm significados, e o meu não tinha. Eu ficava, meu Deus, é isso, agora eu vou ter que descobrir para que eu estou aqui. E identidade, no latim, vem de identitas at, são duas palavrinhas. E no latim clássico quer dizer idem, quer dizer o mesmo. E quando eu comecei a me encontrar com Jesus, eu não me encontrava com Jesus só aqui. Eu me encontrava com Jesus lá no meu quarto. E não era fácil. Porque o inimigo, ele vai tentar te parar. Sempre acontecia alguma coisa, era algo assim muito aterrorizante. Eu não entendia. Porque quando nós sabemos quem nós somos o medo do cão. Ele foge de nós. E uma coisa que eu achei linda foi que o Senhor vinha construindo tudo isso dentro de mim essa semana. E o pastor começou falando sobre referência. Ele começou falando, qual é a referência desses jovens? E eu disse, glória a Deus. É isso, eu estou ouvindo o Espírito. Cara, eu me alegro tanto, eu não sei você, mas eu me alegro tanto de ouvir o Espírito Santo. Quando eu dou uma palavra a alguém, a pessoa disse, tu não sabe o quanto isso estava no meu coração. Eu disse, cara, eu estou ouvindo o Espírito Santo. Essa é vencer na vida para mim hoje. É ouvir o Espírito Santo. E por que Deus me conduziu a isso? Porque eu procurei em muitos e muitos lugares. Em muitos lugares. Me encontrar. Eu procurava em coisas, em religiões, em lugares. E eu posso dizer, né, humildemente. Viu, João Vitor? Cadê o João Vitor? Que ele disse que eu não sou humilde. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa inteligente. E eu estudei muito. E eu passei em algumas faculdades. E eu fiz um ano de sociologia. E quem conhece um pouco de faculdade sabe que lá é o centro da... É como se fosse a Grécia, na época de Paulo. Os gregos, aqueles cabeções cheios de filosofias, ideologias. E é nós, e é isso, e abaixo o capitalismo. Para que trabalhar? E eu vivia lá nesse ambiente, porque eu queria ser preenchida. Dentro de mim havia um vazio muito grande, que nada eu encontrava substância de me manter em pé. E aí a gente vai tentando mudar, a gente muda o cabelo, né? Meu cabelo já foi azul, já foi rosa, já foi lilás, e corta, e faz isso, e faz aquilo, porque a gente quer se encontrar. A gente quer parecer com alguma coisa. Cara, eu preciso. Se eu não parecer com algo, onde eu vou me encaixar? E a gente procura referências no mundo. Só que isso só nos destrói. Porque existe algo que é capaz de solucionar todos os teus problemas, e o nome disso é Jesus. E ele morreu, mas ele também ressuscitou. Eu peço muito a Deus para que um dia eu vá lá e veja aquela cova vazia. Eu vejo o vídeo das pessoas pulando de dentro da cova, assim, ó. Eu disse, já ensaiei o meu vídeo, cara, eu vou fazer esse vídeo. Porque a cova está vazia, amém? Ele morreu e ele disse que nos deu vida e vida em abundância. O que poderei eu negar para Jesus? Vou contar um breve testemunho para que vocês entendam um pouco da minha vida. Eu passei em algumas faculdades e escolhi uma, me formei fisioterapeuta pela Universidade Federal. Terminei, eu tinha vários planos, né, o plano perfeito. Eu era minha própria salvadora, sempre repito isso. E eu tinha um plano perfeito para que eu me sentisse algo e eu me sentisse importante, porque ter um título acadêmico para mim era algo importante. E eu terminei, arrumei um emprego, comecei a ganhar bem, e o meu emprego meio que tirou ele tirou o meu tempo de estar aqui. E o tempo foi passando e veio a pandemia e o Senhor tratou muito comigo no meu secreto. Para mim, a pandemia foi um tempo de secreto. Foi um tempo de construir o iceberg que o pastor falou de manhã. Meu Deus.
E o Senhor tratou comigo e me deu uma filha. E me deu várias palavras proféticas sobre a minha filha. Então, eu engravidei e tive a Aurora. Quando ela tinha mais ou menos 5 meses, 6, eu arrumei outro emprego, que eu não fui atrás, me indicaram, e esse emprego era muito bom. Eu ganhava muito bem. Era carteira assinada, tudo muito perfeito. E era aqui no shopping do Maracanã, em cima de casa. E eu me confiava nisso. Não, é em cima de casa. Olha, vai ser muito bom, porque é em cima de casa. Eu não vou ficar tão longe da minha... Eu me enganando, né? Eu não vou ficar tão longe da minha filha, vai ser perto. Só são 6 horas. E até que um dia eu me achei morta. E você se encontrar morto é você se encontrar fora do propósito. É uma morte terrível. E eu não estava desviada. Eu estava fora do propósito. Eu ouvi uma frase que diz assim, que um anjo fora da sua posição, ele é um demônio. Lúcifer é um anjo. Ele saiu da posição dele e se tornou um demônio. E eu, meu Deus, eu não quero ser um demônio. Eu não quero estar fora da minha posição. E chegou um tempo que, nessa morte que eu estava, eu só chorava. O meu corpo físico adoecia. Praticamente a cada 15 dias eu estava com remédio na veia, porque eu estava doente. E o Senhor comunicou ao meu coração e disse, minha filha, você vai sair. E você vai pedir para sair. E eu conversei com meu esposo e depois o Senhor mandou uma profeta, a Vladna, me deu uma palavra e falou, minha filha, eu não queria lhe dizer porque é algo que pode mexer com a sua vida, com o seu casamento, mas você tem que sair do seu emprego. Eu falei, amiga, pode ficar na paz, o Senhor já tinha me dito. Então eu abdiquei do meu emprego, saí do meu emprego e eu fiquei naquela luta. O que é que eu vou fazer da minha vida se tudo que eu buscava era um título? Se tudo que eu queria era dinheiro na minha conta? Essa era a minha busca. Mesmo estando com Cristo, eu corri um pouco do meu chamado, eu atrasei um pouco o meu chamado. Até que nós conversamos, nos alinhamos, eu fui na casa do pastor e ele falou, minha filha, se Deus está mandando, faça. Então eu fiz. E passou-se uma semana e eu pedi discernimento ao Senhor. E ao colocar meus pés lá no shopping, foi como uma flecha no meu coração. O Senhor disse, você vai ser mãe da sua filha e esposa do seu marido. E ali eu fiquei feliz porque eu sabia o que eu ia fazer. Mas não pelo trabalho que estava envolvido. Porque parece que hoje em dia você ser mãe e esposa é você ser nada. E eu obedeci. A obediência é o melhor caminho. Não tem outro caminho que não seja a obediência. Eu aprendi esses dias que Jesus aprendeu a obedecer. E eu fiquei tão feliz. Se Jesus aprendeu, quem sou eu? Eu quero que Ele me ensine. Quando eu oro, eu falo, Jesus, obrigado pela sua completa obediência. Obrigado porque você obedeceu até a morte. E a tua morte me salvou. Eu não sei para vocês, mas isso eu não consigo não me emocionar diante da obediência de Jesus. Eu sou a irmã mais velha lá de casa. E o mais velho é sempre o exemplo para tudo. E eu queria muito ter um irmão. Muito. Um irmão mais velho. Para que ele fosse a referência e não eu. E quando Jesus se revelou para mim, ele falou, eu sou o teu irmão. Eu sou o teu irmão, que tu sempre quis. E eu amo Jesus. Eu amo tanto Jesus. Ele é o primeiro. Eu aprendi que quando Ele é o primeiro, nada me abala. E nada me tira da vontade de Deus. Amém? Gente, eu choro, desculpa.
Tem uma frase que diz assim: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu sei que tem muitos jovens aqui, às vezes não tem um planejamento para a sua vida, mesmo que seja um planejamento do mundo, de querer um emprego melhor, passar num concurso, ter um salário X. Qualquer caminho serve. Mas existe alguém que disse: eu sou o caminho. E esse é o caminho poderoso para se viver aqui na terra, amém? Quando eu imagino que um dia eu vou estar com o meu amado, quando eu imagino que um dia eu verei ele, se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria: não percam o primeiro amor. Não percam. Alimentem o primeiro amor. Deixe que o fogo queime. Quando o pastor fala: tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, que ele citou de manhã. Amados, não tem descanso. Quantas vezes meu marido acordou e falou: o que tu está fazendo aí? Aí eu morrendo de chorar, eu estou orando. Uma vez eu estava limpando a casa e ele estava fazendo, acho que ele estava estudando, a ele: amor, tu está passando mal, está assistindo alguma coisa? Eu: não, estou ouvindo uma pregação. E ele às vezes não entende, mas é porque tem um fogo cerrado em meu peito. E ele não me dá descanso. E essas renúncias nos levam para mais perto do Pai. Renunciar ao seu sono. Por que eu vou dormir, cara, se Jesus está querendo falar comigo? Se tem um fogo cerrado em meu peito, eu me acordo, eu vou quase caindo lá para a sala, eu digo: Senhor, lava o meu rosto, o que tu queres, Pai? E ali o Senhor comunica ao meu coração. E é lindo. Ter intimidade com Deus é a coisa mais linda do mundo. E de manhã o pastor citou uma música que, incrivelmente, eu também vou citar. Que ele falou da música do Cazuza, que fala que os meus heróis morreram de overdose. E depois, nessa música, ele diz assim: ideologia, eu quero uma para viver. E na música ele grita: viver, viver, viver. E o pastor falou: cara, ele tinha uma sede por alguma coisa, né? Os heróis dele morreram de overdose. E o meu herói ressuscitou. E eu não preciso de uma ideologia para viver. Eu preciso de uma palavra vinda da boca de Deus. E a Bíblia é a palavra. Às vezes nós negligenciamos a palavra porque é um pouco difícil você se debruçar sobre as Escrituras e entendê-las. Mas a minha pastora me ensinou que quando eu não estivesse entendendo algo, eu pedisse ao Espírito Santo que me ensinasse. Ela: minha filha, se você não está indo bem na sua faculdade, ore. Pegue seus livros, seus cadernos. Senhor, me ensina em nome de Jesus. E assim eu fazia. Obediência. A mesma coisa eu faço com a palavra. Porque a palavra cria alicerces. Quando eu encontrei Jesus, ele foi me desfazendo. Ele foi me desmanchando de quem eu era. Ele tirou todas as ideologias que eu tinha. Ele arrancou de mim aquilo que não servia para o chamado. Mas não foi do dia para a noite. Eu estou aqui na igreja há quanto? 8 anos, 9, por aí. E é uma busca incessante que eu não consigo parar. Eu espero que esse fogo arda no seu peito essa noite. Eu espero que não seja só no quero te ver. Eu espero que não seja só na hora do louvor. Mas que exista um fogo no seu peito. Amados, esse fogo é inexplicável. É totalmente inexplicável. Você só quer mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu brinco com a Ellen dizendo que eu sou viciada no poder de Deus. Eu falo assim: eu sou viciada no teu poder. Meu Deus, eu amo o poder, eu amo os dons do Espírito, eu amo fluir no Espírito. Eu amo tanto isso. Mas eu preciso da palavra para que as minhas duas pernas estejam funcionando, amém?
E eu sempre tive essa sede de saber quem eu era. E eu encontrei o melhor professor do mundo. E ele me ensinou quem eu era. A palavra de Deus nos explica quem nós somos, né? Nós estudamos Justiça de Deus lá no Rema. E eu estou estudando lá. Foi para isso que Deus me tirou do meu trabalho. Para que eu estudasse lá. Foi para um tempo como este. E justiça de Deus, às vezes a gente acha que é um Deus que mata, é um Deus que se vinga. Mas justiça de Deus é Jesus morrer numa cruz para que eu não pereça. É Jesus morrer numa cruz porque Adão pecou no Éden. É Jesus morrer numa cruz para que eu ande livre na terra. Para que eu tenha um livre acesso. É Jesus morrer numa cruz para rasgar o véu. Amados, no Antigo Testamento, Deus não estava dentro. Deus estava sobre. E era só sobre alguns. Nós temos livre acesso. Nós temos o livre acesso. Mas sabe qual é um problema? Nós não nos achamos dignos. Por causa do pecado. Nós não nos achamos dignos de entrar com ousadia. Esses dias eu tenho recebido muitas palavras de algumas adolescentes. Falando sobre querer ser cheio do Espírito como eu sou cheia. E eu não sabia que a minha vida impactava a vida de alguém. E esse é um caminho que a gente precisa percorrer. Ser cheio. E entender a justiça de Deus é um ótimo começo. E entender que Jesus me fez justo. A morte dele, o sangue dele sobre mim me fez justiça. Meu Deus! Obrigado, Jesus, pela sua perfeita obediência. E eu posso chegar com ousadia diante do meu Pai. E deixar apenas que Ele me diga que eu sou filha. Às vezes nós só precisamos que Ele diga, você é filha amada. Há um propósito eterno. E cabe a cada um de nós desenvolver os nossos ouvidos espirituais para que o Senhor venha a falar qual o propósito dele para a minha vida. O Salmo 139, que é o salmo que eu mais amo, que o pastor incrivelmente citou de manhã. O Senhor fala que quando nós éramos substâncias informes, Ele já havia me visto. Ele viu os meus ossos serem formados. A palavra diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Que Deus dedicado. Que Deus detalhista. Eu não posso dizer não para esse Deus. Ele é um Deus responsável. Ele não te chama sem te preparar. Ele não te entrega nada que vai te matar. Para tudo há um tempo. Amém? E eu passei por um processo no meu casamento. Quando eu voltei do Quero Te Ver, existia um pecado que eu precisava confessar. Você pode abrir comigo em Romanos 8? E o diabo me aprisionou naquilo. O pecado é uma porta para que ele faça de nós como cavalos, como o pastor explicou de manhã. Que ele monte em cima e ele te leve e faça o que quiser com você. A porta para o cão fazer o que quiser dentro da sua casa é o pecado. E eu já tinha confessado os meus pecados, eu já era uma nova criatura, eu já estava batizada com o Espírito Santo. Mas o cão, ele quer te afligir, ele quer te matar. E eu orei muito pelo meu marido e confessei o pecado. Era algo anterior, antes do casamento. E nesse dia, eu só vomitava. Foi dias após um Quero Te Ver. Porque o diabo, que ele quer roubar o que você recebe. E naqueles dias após o Quero Te Ver,
eu só vomitava, eu não conseguia comer nada. Eu andava com balde o dia inteiro, porque eu só vomitava. E ele me aprisionava. E o Espírito Santo, ele é perfeito, porque ele falou, ei, tem uma coisa chamada palavra. Usa. E nesse dia eu encontrei uma palavra. Nesse dia eu descobri que a palavra funciona. E ela funciona de verdade. Romanos 8, Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, o plano perfeito de Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O meu pecado foi condenado na carne de Cristo. Amém? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu já estava andando segundo o Espírito. Então, o inimigo ele não poderia mais me aprisionar, me atacando com esse pecado. Mas ele insistiu. E eu peguei a minha Bíblia e comecei a declarar: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, você não é um condenado. Quando Jesus, você aceita Ele como o único salvador da sua vida, você se torna justiça de Deus. Enquanto eu declarava essa palavra, a cada passo que eu dava, as correntes se rompiam. As cadeias eram quebradas. E eu dizia: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o seu Espírito e não segundo a carne. E o diabo, ele não aguenta ouvir a palavra. Ele não aguenta ouvir a palavra da boca de um justo. Ele foge por 7 caminhos. Oh. Lá no Rema nós estamos aprendendo que o diabo ele é um derrotado. Da forma mais prática. E tem um professor que diz assim: olhe para o chão. Diabo, você é um derrotado. E eu li um livro do pastor Bud que ele diz assim: o diabo não me deu alegria, então ele não pode me tomar. Então quando eu estou num dia mau, eu começo a declarar a palavra. E não existe, eu já passei por períodos de ansiedade e de quase uma depressão no meu pós-parto. E não existe nenhuma doença na sua mente que possa aguentar a palavra sendo declarada. E a palavra me curou, a palavra me construiu. Mas e como eu faço um dia de cada vez? Eu me culpava tanto quando eu não conseguia passar horas e horas na presença. E um dia, a minha líder de célula, Edni, disse assim: minha filha, um dia você vai construir uma parede, mas no outro você vai colocar só um tijolo. E aquilo me libertou da minha religiosidade. Amados, deixe que a palavra de Deus te construa por dentro. Deixe que ela crie alicerces para que você se torne inabalável. Deus não nos fez para andarmos de cabeça baixa, ansiosos. A palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. É coisa alguma. Nada, não ande ansioso por nada. Eu andava muito ansiosa. Eu não conseguia aproveitar o hoje, eu só vivia amanhã. Mas a palavra de Deus me salvou. E nesse dia eu entendi, por A mais B, que ela literalmente funciona. E todas aquelas cadeias que o diabo colocava na minha mente foram quebradas. E eu cheguei para o meu marido e falei: amor, aconteceu isso e isso. Na época tal.
E eu disse para ele, se você quiser que eu saia daqui por alguns dias, ou se você quiser expressar a sua raiva de alguma forma, ele simplesmente me abraçou. O Espírito Santo, ele prepara o ambiente. E ali eu vi o amor de Jesus. Você está todo errado. Você está fazendo tudo ao contrário. E dentro de você, você sabe. Mas Jesus diz assim: me dá um abraço. Eu vou te consertar dentro dos meus braços. Você vai ser refeito. Se deixe ser quebrantado por esse abraço. Se deixe ser reerguido nos braços do seu Pai. Porque nós temos um Pai. E Ele é bom. E Ele é bom em todo o tempo. Nós achamos que isso é um jargão de crente, né? Mas não, Deus é bom e Ele é bom em todo o tempo. Até na adversidade, Ele diz: você não está desamparado. Você pode estar desanimado, mas nunca desamparado. Eu amo Jesus, meu Deus. E até hoje Deus me constrói, amém? Ele me diz como eu devo fazer. Eu tenho uma filha e ela não é uma criança muito quietinha. Graças aos genes do meu esposo. Eu boto a culpa toda nele. E às vezes eu quero esbravejar com ela. E eu falo pra Ellen, né, que é a pessoa que está todo o tempo ali falando comigo. Eu falo: amiga, é muito difícil. Eu tenho que gritar. Ela não me obedece. Ela só obedece o pai dela. Quando ele está em casa, eu digo: amor, vai lá e briga com ela. Vai lá e briga com ela. É mais fácil para mim. Mas o Senhor me conduz, amém? E quando ela está brincando sozinha, ela tem uma mania agora de levantar os braços e fazer assim. E ela faz assim: amém! E sai correndo. Eu digo: Senhor, obrigado, porque a palavra está sendo plantada. Ela tem um cajado de plástico. Ela é discípula da pastora. Ela pega o cajado e fica: amém! Batendo o cajado nas pernas das cadeiras, das mesas. Às vezes até em nós ela quer dar com cajado. Eu digo: minha filha, pelo amor de Deus, que unção é essa? Eu chamo ela de Moisés. Vem aqui, Moisés. Vem, Moisés. Solta esse cajado. Eu escondo, mas ela acha. Mas eu me alegro porque eu sei que está sendo plantado. E ela ainda não tem nem 2 anos. Deixa eu voltar aqui para Romanos 8. Lá em Romanos 8:12 fala, Paulo diz, né? De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. O pecado te mata. Mas, sempre tem um mais de Deus. Mas, se pelo Espírito mortificarem as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. E por isso eu me alegro quando eu sou guiada pelo Espírito, porque a minha identidade é firmada. Às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço. Às vezes é: irmã, eu não sei se faz sentido, mas se faz sentido, tu guarda, porque Deus está me dizendo isso. E quando a pessoa fala: é isso mesmo, eu me alegro no Espírito. Uma vez eu cheguei na célula e assim que eu cheguei, a caixa de som, ela parou de tocar, desconectou de alguma forma. E eu estava ouvindo uma música em casa e era uma música em inglês. E o Senhor dizia: cante. Mas eu vou cantar uma música em inglês. Ele: cante e alto. E eu comecei a cantar alto. E eu não entendia nada.
Depois uma irmã falou, mas enquanto você estava cantando algo no meu espírito, eu estava sentindo uma dor e a dor foi passando. E depois alguém se moveu para abraçá-la e a dor cessou. E a febre passou. Amados, nós não entendemos. Eu, com toda a minha inteligência, que é ínfima diante do poder de Deus, não posso compreender. Eu cansei de tentar entender Deus. Eu falo, Senhor, eu não quero mais te entender, eu quero te obedecer. A obediência, ela é radical. Uma obediência tardia é desobediência. Se eu vou obedecer a Deus só quando eu quero, eu já desobedeci. Eu fico brincando lá na célula e eu falo assim, gente, se Deus mandar você dançar, dance. Seja guiada pelo Espírito. Se o Senhor mandar você dar um abraço, dê. Pare de ter medo. Eu sempre falo para as meninas, encorajo elas, né? Vamos lá, gente. Vamos ser guiados pelo Espírito no culto. Olha, eu detesto um culto que fica todo mundo assim, alheio. Eu sou chata. Eu gosto que as pessoas estejam conectadas com Deus. Eu amo ver as pessoas adorando. Quando eu era jovem, eu disse realmente essa frase. Oh, Deus. Foi semana passada. Eu tinha 28. Gente, quando eu vinha para a igreja, eu amava ouvir quem orasse em línguas. E na minha época, os adultos, né, eram os nossos pais, eram os meus sogros, era a Unília, a irmã Toinha, a irmã Selma, esses eram os adultos, né? Nós éramos muito jovens. E eu ansiava por orar em línguas, vocês não têm noção. Eu disse, rapaz, que negócio estranho é esse? Tem um mistério aí. Porque toda vida que eu ouvia alguém orar em línguas perto de mim, algo no meu espírito borbulhava e eu não entendia. E aquele negócio, aquele que faz você tremer, e eu ficava, eu quero isso. Se tem um caminho, Deus me ensina. Aí a Samília, que é minha discipuladora, eu enlouquecia ela, né? A bichinha doida para me ensinar a apostila da nova criatura. Aí eu, amiga, como é que tu ora lá na tua casa? Me ensina como tu é assim, porque ela era a minha referência. E ainda é. E eu queria ficar perto de quem orasse em línguas, porque eu amava ouvir aquilo. Eu disse, meu Deus, eu quero isso para mim. Quando é que eu vou ter isso? Como eu posso ter isso? E eu sempre gostei muito de ler desde criança, eu era uma criança que lia gramática. Vai entender. Era uma criança que gostava de brincar de soletrando. Acho que Deus me guiou, né, para que eu entendesse a palavra de uma forma leve. E eu gosto de explicar, né? As minhas amigas, quando não entendem, ela, amiga, me explica isso daqui, que eu sei que tu entendeu. Eu digo, nem eu sei se eu entendi, né? E eu queria muito orar em línguas. E eu ficava procurando quem orasse em línguas para ficar perto daquela pessoa. Porque eu amava ouvir. Até que um dia o Senhor, em sua infinita misericórdia, me batizou com o Espírito Santo. E foi no Quero Te Ver que eu fui me batizar. E nós fizemos uma oração aqui, simples. Mas naquele dia, no meu espírito, foi marcado. Eu me sentia como se eu estivesse dentro de uma caixa que só cabia a mim. E esse lugar aqui já não era mais real. Ele me transportou para algum lugar no espírito e acendeu a chama. E eu não conseguia mais parar de orar em línguas. Até ficavam zoando comigo, mas você todo tempo assim. Aí eu me deixo em paz. Porque eu queria tanto. Amados, desejem ser cheios do Espírito. Isso não é só para os líderes. Isso não é só para os pastores. Isso é para cada um de nós. E é lá na sua casa que você vai construir esse templo. Um templo de adoração. Um templo de intimidade com o Senhor. O véu foi rasgado. Você pode se alegrar? O véu foi rasgado. Jesus quebrou com tudo. E disse, ei, agora eles têm o livre acesso. É preciso que eu vá. Eu não entendia por que Jesus tinha que morrer.
Porque eu sempre fui muito curiosa, eu ficava lendo a Bíblia e às vezes eu não entendia as coisas. Eu ficava, mas Deus, Jesus era tão bom. Só que um dia o Espírito me falou, mas Jesus, ele estava em um local. Na carne dele, ele estava lá. E é bem longe aqui do Brasil. É mesmo, como é que eu ia ter acesso a Jesus? E Jesus disse, é preciso que eu vá, para que venha um. E ele mandou o próprio Espírito Santo. E ele mandou que ele habitasse dentro de mim e de você. Eu não consigo me conter diante disso. Ele é tão bom. E ele não é bom porque eu estou pregando aqui. Ele é bom porque lá no meu quarto eu conheci ele. Ele é muito bom. Como eu sou grata por essa igreja. Como eu sou grata pelas pessoas que não desistiram de mim. Que oravam pela minha vida. Hoje eu entendo que elas queriam que eu soubesse. E era isso. Elas queriam que eu conhecesse verdadeiramente a Cristo. E que houvesse uma completude dentro de mim. Aquela menina que procurava em vários lugares se encontrar em pessoas e coisas, em títulos acadêmicos, foi encontrada. E hoje eu vivo pela fé. Hoje eu me exponho ao Senhor. E quando eu não sei o que fazer, eu me exponho a Ele. E quando eu acho que eu sei o que fazer, eu me exponho para que Ele me diga se é realmente isso. É um caminho sem volta. É aquela música... Cadê o Lucas? Cadê um tecladista ungido? Glórias a Deus. É aquela música do Morada que fala: pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E eu lia muitos evangelhos, ainda leio, parece que é infindável o que você aprende. E o porquê que Jesus tirou eles desses empregos e mandou que quebrasse os barcos, que afundasse as coisas. Não podia ficar com uma garantia, né? Vai que não dá certo esse negócio de ministério. Ei, é para que a gente não tenha para onde voltar. Nós só temos um caminho a percorrer. E esse caminho é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega lá no Pai sem que seja por Ele. O mundo quer pregar que todos os caminhos levam a Deus. Ei, amados, não leva, não. Porque eu já estive em outros lugares. Mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Nós temos de fazer como Daniel e negar os manjares do reino. E dizer, não, deixa que eu como só isso aqui. Mas eu não vou me poluir com aquilo que não é digno. Amados, a ansiedade, ela pode cessar. Os pensamentos de morte, eles podem cessar. Quantas vezes o diabo disse, ei, tu conhece o corpo humano? E eu conheço. Tu sabe onde mata. Por que tu não se mata? Por que tu não vai ali na cozinha e pega aquela faca?
vai ser rápido. E ele me mostrava eu sangrando. E eu ia para a palavra. Ei, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Para os que andam segundo o seu Espírito e não segundo a sua carne. Quando eu fiquei deprimida, foi a primeira vez quando eu terminei minha faculdade. Eu tive um grande choque, porque eu tinha um tempo totalmente consumido pelo meu estudo. Eu estudava todos os dias, o dia inteiro. Desde os 15 anos. Eu terminei com 20 e poucos, 23 eu acho. E aquilo foi um grande baque para mim, eu me senti totalmente perdida. Eu falei, e agora, o que vai ser de mim? E eu não conseguia me levantar da minha cama. Eu não tinha vontade. Eu acordava de manhã, eu comia e ficava deitada assistindo. Eu assistia uma série que tinha 12 temporadas. 12 temporadas, pelo amor de Deus. E eu assistia. Porque eu precisava me encher de algo que tampasse os meus ouvidos para aquela voz. Mas aquele algo não me salvava. E glória a Deus, eu tenho 2 pastores maravilhosos. E sempre quando eu passo por esses conflitos, eu sou alinhada por eles. Eu me sinto um pouco filha. Por ser cuidada como filha. E um dia o pastor me chamou para conversar. E quando eu cheguei lá, eu abri meu coração e a gente conversava sobre várias coisas. E a pastora veio e disse, filha, eu estava relutando, mas o Senhor disse que você precisava de um colo. Então ela sentou e me pôs no colo como um bebê. E o pastor cantava e tocava. E a pastora disse, minha filha, há uma escuridão dentro de você. E essa escuridão é tão grande. E era este espírito tentando me matar. Era esse espírito tentando dizer que eu não era nada. Tá vendo? Você não é nada. Tá vendo? Não deu em nada. Pra que tu se formou? Tá aí, não vai dar em nada. E eu não desistia de Jesus. E nem ele de mim. E eu passava por todos esses conflitos e o meu marido já tinha momentos que ele não conseguia mais me ajudar porque era algo espiritual, não era só físico. E nesse dia eu saí de lá me sentindo tão filha. Me sentindo tão amada. Jesus tem um colo para você. Ele quer te embalar. Eu tenho um pai presente, muito presente. Eu também tenho uma mãe presente. Mas Jesus é independente de como é o seu pai e a sua mãe. O amor dele é completamente independente. Mas eu nem sei receber esse carinho. O pastor brinca dizendo que eu não sei receber carinho, porque eu só dou uns tapas assim. Eu sou meio durona, por mais que não pareça. Mas não é o meu forte expressar carinho. Mas é o forte de Jesus. A palavra diz que quem encontrar a sua vida, perdê-la. É isso? Estou falando certo? E quem perder a sua vida, achá-la. E eu não entendia isso. Mas como é que eu vou perder e vou achar e vou perder? Não estou entendendo nada. Por que Deus quer que eu perca a minha vida? Ele quer me matar. Que doideira esse evangelho. Como é que isso é chamado de boa nova?
Eu não entendia. Até que eu perdi a minha vida para Jesus. Ele me refez. Ele me refez. E ele falou: ei, há um propósito eterno. Há uma razão para a existência. Ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Tem uma canção que diz isso. E eu deixei que a minha ambição caísse ao chão. E eu deixei que os meus sonhos caíssem ao chão. Para o que Ele fez para mim. Para viver o que Ele disse que eu ia viver. Ei, amados, isso não é só para mim. Isso não é só para mim. Há um propósito eterno. Deus não brinca de ser Deus. Ele não fica criando humanos e jogando na terra assim, ó. Ele não faz isso. O cão mente. Ele diz que você não vai dar certo, que você não é amado, que você é feio, que você tá todo errado, que você tem uma voz feia. Ele mente. O cão não brinca de ser cão. E nós não devemos brincar de ser crente. Amém? Nós não devemos brincar de ser crente. Porque ele está ao nosso derredor, esperando a quem ele possa tragar. Ei, na minha casa não. Na minha casa não. Na minha vida não. Nem na vida da minha descendência. Ei, eu aprendi a lutar. E Efésios 6 fala de toda uma armadura. Amados, eu quero vestir. Quando esses pensamentos começavam a vir sobre a minha mente, eu dizia: ei, o capacete da salvação. Senhor, vem com o teu capacete da salvação e blinda a minha mente. Seta maligna do inferno caia por terra. Pensamento demoníaco caia por terra. Amados, quantas vezes eu declarava isso dentro da minha casa? O Senhor me instruía: minha filha, você vai andar daqui para lá e você vai falar assim, e você vai ungir todas as paredes e todas as portas. E eu parecia uma louca. O meu marido dizia: tu já vai ungir essa casa? Cadê o meu óleo? Cadê o meu óleo? Eu preciso do meu óleo. E eu ungi as portas. E Deus entende. Amém? Eu não sei do que Ele estava me livrando, mas Ele estava. Amados, e essa noite, se eu puder deixar apenas uma palavra, que seja: busque ser cheio do Espírito. Entregue sua vida àquele que sabe fazer com ela. Porque nós não sabemos. Eu achei que eu sabia. Eu estava perdida em mim mesma. Estava cheia de mim. Mas eu entreguei a minha vida para quem sabe fazer. Eu entreguei a minha vida para aquele que me viu ainda quando eu não existia. Eu sou filha de pais separados e eu sempre perguntava: por quê? Por que, Senhor? Não posso ter os meus pais juntos. Mas Ele disse: você tem um pai. Jesus supre todas as nossas necessidades. Todas. Todas. Não sobra nada. Quando Ele é o rei do meu coração. Tem um louvor que fala: quando tudo perante o Senhor estiver. Quando tudo perante... Tu sabe, Levi? Estiver e todo o meu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar,
quando tudo perante o Senhor estiver. Amado, se você tem algo para entregar a Deus ainda, faça hoje. Teve umas 3 Santas Ceias atrás que fizeram um apelo. E eu e a Michelle vimos aqui na frente. E vamos dizer assim, de crente veterano, só tinha eu e ela. E às vezes nós temos vergonha de que as pessoas vão achar. Ei, sabe o que Paulo disse? Ele disse assim: não importa nem o que eu penso sobre mim, nem o que os outros pensam sobre mim. Paulo era um cara livre. Ele dizia: o que importa é o que o Senhor pensa sobre mim. É isso que importa. Eu não sei se você está achando que eu sou doida, se eu sou ridícula. O que importa é o que Deus pensa sobre mim. Essa é a minha alegria. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Amados, se você tem algo para entregar, entregue. E depois eu perguntei: Michelle, tu foi lá na frente por quê? Aí ela: para entregar os meus medos. E eu: amiga, eu também. Porque o que Deus tem para cada um de nós é completamente assombroso. E parece que nunca vai acontecer. Ei, amados, andemos por fé e não por vista, amém? Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo. Pai, eu oro para que os corações sejam afogueados nessa noite. Senhor, eu oro para que toda ansiedade e depressão caia por terra em nome de Jesus. Eu sinto uma inclinação no meu espírito para que nós possamos orar nessa noite. Eu peço a ajuda da minha pastora, para que quem tem algum desses conflitos possa vir diante, para que nós possamos orar, amém? Eu não sei como vocês estão, amados, mas eu sei que Deus é bom e Ele quer fazer, amém? Eu agradeço a oportunidade.